Então é isso aí, pessoal, galera que está no foco da PMCE, vamos seguir com nossas revisões. Começando agora a revisão de Direito Constitucional. Vamos lá? Primeira questão. Direitos e garantias fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais e direitos políticos. Tópico do edital, né? Conforme prediz a Constituição, é um direito social. Eu não tenho dúvida, certo? Que é um tema muito bom de prova. Direitos sociais, artigo 6º, certo? Artigo 6º. Nos direitos sociais, qual o bizu? Você pega o artigo 6º, lá o caput, e aprende, decora todos os direitos sociais, tá certo? Direito à educação, direito à saúde, direito à alimentação, ao trabalho, lazer, transporte, moradia, certo? Dentre outros. Pega o artigo 6º, pega a letra da lei do artigo 6º, certo? E aprende um a um dos direitos sociais, tá certo? Vamos lá. É um direito social. O meio ambiente equilibrado. Não está na lei. Proteção à juventude. Não está na lei. Tá certo? Vai ter uma parte lá do artigo 6º que vai dizer proteção. Cuidado. Proteção. Aqui. Maternidade. E proteção à infância. Ah, mas é a infância. Errado. Bom? Proteção religiosa. Liberdade religiosa, melhor dizendo. E a alimentação. A alimentação vai cumprir a letra de lei do artigo 6º, tá bom? Então, primeira, gabarito, item D, tá bom? Vão no artigo 6º e aprendam os direitos sociais. Tranquilo? Próxima questão. A respeito das associações, é correto afirmar que... Vamos lá, senhores. O assunto agora, o tema agora é associações, tá bom? Associações vai estar no artigo 5 da Constituição. Artigo importantíssimo. Não tem como chegar numa prova de direito constitucional, seja ela qual for, que tem artigo 5 que não cai a questão do artigo 5, tá bom? Então, era até interessante que houvesse uma aula só de artigo 5, porque ele é extenso, tem muita coisa e sempre cai questão de artigo 5 em prova de direito constitucional, certo? Sempre cai, tá bom? Quem é acostumado a fazer prova sabe disso. Vamos lá, senhores. A liberdade de associação é plena e restrita. Cuidado, tá certo? A liberdade, a associação, ela pode ser criada com determinados fins. O fim tem que ser, logicamente, tem que ser lícito, né? O fim tem que ser lícito. E é vedado, é proibido, é vedado de caráter o quê? Paramilitar. Então não é certo dizer paramilitar. Não é certo dizer que a liberdade é plena e restrita, tá certo? Tem que haver, tem que ser por fins lícitos, certo? E é vedado o de caráter paramilitar, tá bom? B. A decisão judicial passível de reforma, ou seja, não transitou em julgado, é o mesmo que dizer que cabe recurso. Não transitou em julgado, certo? Não transitou em julgado. Não transitou em julgado. É o mesmo que dizer que ainda cabe recurso. Pode dissolver a associação. Cuidado. Certo? A associação, ela só pode ser dissolvida por decisão judicial transitada em julgado. Ou seja, morreu. Não cabe recurso. Certo? Só assim pode se dissolver uma associação, tá bom? A associação, senhores, não há necessidade de pedir autorização ao poder público, tá certo? Não há essa necessidade de pedir autorização do poder público. E nem o poder público, quando quiser, pode dissolver a associação. A liberdade de associação, ela é plena, tá certo? Sendo que seja para fins lícitos, tá bom?
Uma associação só pode ser compulsoriamente dissolvida, ela só pode ser extinta se a decisão judicial transitar em julgado, não houver mais recurso, tá bom? Morrer todos os recursos. O caso em que não vai precisar de recurso é esse caso aqui, ó, da letra C. Atividades suspensas, certo? Pode ter as atividades suspensas após decisão judicial. Basta a decisão para suspender as atividades. Nesse caso aqui do item C, não necessitará de uma decisão transitada em julgado. Não precisará de uma decisão que transitou em julgado, que não cabe mais recurso, tá certo? Ao se filiar, o associado confere poderes implícitos para ser representado judicialmente pela associação. Aqui vai estar no inciso 21, certo? E ele vai trazer essa frase aqui, ó. Quando expressamente ok, autorizados, tá bom? Então, para representar judicialmente o associado, tem que haver uma autorização expressa, tá certo? Tem que haver uma autorização impressa. Só o fato de estar associado não confere poderes implícitos para a representação judicial. Letra E. A criação de associação depende de autorização. Isso aqui vai estar errado, tá certo? O poder público não tem esse poder de dizer se você pode ou não pode criar uma associação. Se eu tenho um fim de criar uma associação, ela é lícita, não é de caráter paramilitar, eu tenho a liberdade de associação, tá certo? Há a liberdade de se associar. Tranquilo? Terceira questão. No que diz respeito aos direitos políticos, julgue os itens abaixo. Vamos lá. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Beleza. Sufrágio universal, o voto secreto, direto e secreto. Com valor igual, por causa do PET, né? Com valor igual para todos. E nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo ou iniciativa. Plebiscito, referendo, iniciativa. Perfeito. Sem letra de lei, sem nenhuma complicação, certo? Item 2. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores dos estados e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos em até 3 meses antes do pleito. O item vai estar errado, viu, senhores? O erro aqui, ó, vai ser só o prazo, certo? De 3 são 6 meses, tá certo? O erro aqui é basicamente só o prazo, tá bom? Então, tenham em mente que no caso de líderes de poder executivo, ó, presidente, prefeito, governador, certo? O que tem em comum aqui, ó, executivo, certo? Chefes de poder executivo, tá bom? Se eles vão, sendo eles concorrer a outros cargos, tem que renunciar ao cargo do executivo 6 meses antes do pleito, tá certo? Foi o que aconteceu aqui recentemente aqui no Ceará, né? Que o antigo governador, hoje senador, né? Foi eleito senador e ele teve que renunciar o cargo 6 meses antes do pleito, certo? Terceiro, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias, contado da posse, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico ou fraude. O item vai estar perfeito, tá certo? O problema que é o prazo. Só o prazo, tá bom? 15 dias. Item, letra E. Tranquilo, senhores? Próxima questão, quarta questão. No que diz respeito aos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a opção correta. A. São assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução de imagem e voz humana, vedada nas atividades desportivas. Essa exceção aqui ela não existe, tá bom, senhores? Ainda assim é permitido nas atividades desportivas. O item aí vai estar correto até aqui, ó. Essa exceção aqui, essa vedação, ela não vai existir, tá certo? Até esse meio aí o item estaria correto, tá bom? B. É vedado, nos termos da lei, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores,
aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. O direito de fiscalização do Poder Comum das Obras não é vedado, certo? É assegurado, tá bom? É assegurado. Aos autores que criarem, a ele é assegurada a fiscalização de aproveitamento econômico das obras. Isso é lógico, tá bom? Letra C, é garantido o direito de herança. Item C, certo? Artigo 5, tranquilo, é garantido o direito de heranças. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país, letra D, será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Aqui está correto. Ainda que ele seja mais favorável à lei pessoal do decurso. Senhores, esse final vai deixar o item errado. Por quê? Porque a regra é essa aqui, ó. Sempre que haver uma sucessão de bens, tá certo? Do decurso, ou seja, do morto, que passar os bens ao seu sucessor, sempre que haver essa passagem de bens, essa sucessão de bens, tá bom? Vai analisar, vai ser usado quando for o caso de estrangeiros, certo? Filhos brasileiros com estrangeiro, país estrangeiro, beleza? Vai ser regulado pela lei brasileira, certo? A regra é essa. A regra é que seja regulada pela lei brasileira. Porém, se o decujus que morreu no país dele, a lei for mais favorável, certo? Se a lei do decujus for mais favorável, porque eu vou usar a lei brasileira? Se é mais favorável a lei do decujus, para que eu usar a lei brasileira? Sendo mais favorável, utilizará a lei do decujus. Então o item vai estar errado. Aqui ele fala que ainda que seja mais favorável. No caso desse ainda que, se fosse um salvo, estaria correta a questão, certo? Se fosse um salvo, a questão estaria correta. São a todos assegurados, mediante o pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder e a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal. O item está errado, certo? O erro dele vai estar aqui, ó. Independente. Tais ações não dependem do pagamento de taxas, certo? Tais ações não vai depender do pagamento de taxa, tá bom? Para peticionar os poderes públicos, né? Não certidões de repartições para a defesa de esclarecimento, não é necessário, né, o pagamento de taxa. Quinta questão, vamos lá, senhores. Julguem os itens abaixo de acordo com a Constituição. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Beleza? Em caso de crime comum praticado antes da naturalização. Beleza. Ou crime político ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Senhores, ninguém será extraditado por crime político, certo? Se tirar esse político, o item fica correto. Porque no caso de extradição, não extraditará o nato, apenas o naturalizado. Beleza. Por crime comum antes da naturalização, o crime comum tem que ser antes dele ser naturalizado. Tem que ser antes da naturalização. Tranquilo. E o tráfico é quando? Qualquer tempo. A qualquer tempo. Certo? A qualquer tempo. 2. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Perfeito. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transação militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Senhores, no Brasil não vai haver prisão se não for nesses casos, tá certo? Primeiro caso, flagrante delito, ao qual qualquer um do povo tem o direito de prender e os agentes de segurança pública têm o dever de efetuar a prisão em caso de flagrante delito, tá certo? Puxando um pouquinho da disciplina, o flagrante, a gente vai ter o flagrante próprio, vai ter o flagrante próprio, vai ter o flagrante ficto, presumido, tá certo? O flagrante próprio está cometendo a infração, acaba de cometê-la. O flagrante
Impróprio ou quase flagrante, é a mesma coisa. Está no encalço. E logo após o cometimento do crime. Está no encalço logo após o cometimento. Ou seja, está numa perseguição após o cometimento do crime. Ele cometeu o crime, desacatou um policial e logo entrou dentro de casa, tá certo? A gente pode ter um caso aí do impróprio, tá certo? Uma perseguição, certo? Tem um flagrante ficto ou presumido. No caso é aquele que é encontrado logo depois, é diferente de logo após. O impróprio logo após. Essa grafia muda totalmente o sentido. Logo depois, com produtos, substâncias, elementos, provas que façam presumir, por isso é o presumido, ficto ou presumido, presumir ser ele o autor da infração. Isso é flagrante. Então o primeiro caso de prisão aqui no Brasil é o flagrante, tá certo? O flagrante é o primeiro caso que pode se prender no Brasil. O segundo caso, ordem escrita e fundamentada da autoridade a que compete fazer aquela prisão, tá certo? No caso, Poder Judiciário, juiz, tá bom? É o juiz por meio de uma prisão preventiva, de uma prisão temporária, tá certo? E uma prisão pena, tá bom? Então é nesse caso que a gente pode haver prisão no Brasil, na flagrante delito e na ordem escrita da autoridade judiciária. Essa ordem pode ser tanto no processo penal, como a preventiva, a temporária, como no âmbito civil, né, na prisão lá do devedor de alimentos, né? E o último caso, que é o nosso âmbito, né, o âmbito penal militar, vai ser regulado pelo CPP-M, certo? CPP-M, Código de Processo Penal Militar, e o CPM também, tá bom? Então, no caso de transgressão e no caso de restrição à liberdade por legislações administrativas da própria polícia, né? Aqui temos o Código Disciplinar. Então vai ser, melhor dizendo, né, o Código Disciplinar é a legislação administrativa que vai regular esse tipo de prisão. Algumas sanções vão restringir a liberdade. E a gente pode considerar isso como uma prisão, tá bom? Então o item 3 vai estar correto. O item vai estar correto. Certo? O item vai ser o 2 e o 3. O item vai estar errado. Beleza? Vamos seguindo, senhores. Sexta questão: o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para... Vamos lá, pessoal. Obrigatoriedade. A quem é obrigatório o voto? A quem é obrigatório? Quem é maior de 18 anos. Só isso. 18 anos. A quem o voto é facultativo? É facultativo. A quem o voto vai ser facultativo? Primeiro, analfabetos. Analfabetos. Segundo lugar, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Né? 16, tá entre 16 e 18, vou colocar assim, ó. Os maiores de 16 e os menores de 18 anos. E terceiro lugar é facultativo para os maiores de... Não é 60, não é 80. 70. Tá bom? São obrigatórios para... De cara, ó. Letra A, certo? 70 anos. Facultativo. 16 e 18. Facultativo. Estrangeiro é o quê? É facultativo, é obrigatório, o que é? Nenhum dos dois. É proibido. Tá bom? É proibido. O voto vai ser proibido no caso dos estrangeiros. No caso dos estrangeiros. E no caso dos conscritos, quando estiver no serviço militar obrigatório, né? Quem já se viu o exército sabe que no obrigatório não pode votar, né? No serviço militar obrigatório. Sexta questão, item A. Vamos seguir. A respeito do habeas corpus e do habeas data, a alternativa correta: considerar-se-á habeas data para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo pelo processo sigiloso judicial ou administrativo. O habeas data,
senhores, ele vai servir tanto para retificação de dados, esse é o primeiro caso, né? Tanto para retificação de dados, como também ele vai ter a sua função de assegurar o conhecimento de informações, tá certo? Conhecimento de informações. Tais informações relativas a quem impetrou o recurso, tá certo? Ao impetrante, né? Conhecimento de informações. De informações. Sendo a retificação uma dos objetivos do habeas data, que está correto. Não são gratuitas as ações de habeas corpus. Errado, são gratuitas, tá certo? Habeas corpus e habeas data, ambas são gratuitas. Item C. O habeas data deve ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Estou falando de que aqui? Estou falando de mandado de segurança, tá certo? Mas a segurança vai visar garantir direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, tá certo? Esse é o mandado de segurança. Ele é o mais genérico, ele é o mais usado. Ele garante todo e qualquer direito líquido e certo, sendo que não tenha outro remédio mais específico, tá certo? Ele é meio que residual, tá bom? No caso do mandado de segurança, vai haver as especificidades de quem poderá impetrar o mandado de segurança, tá certo? Vamos para D. O habeas corpus deve ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Olha isso aqui, ó. Partido político com representação no Congresso Nacional. Organização sindical, entidade de classe, terceiro. Associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Dos interesses de seus membros ou associados, certo? Senhores, esse caso aqui, a gente está falando do mandado de segurança de novo, certo? Esses 4 casos aqui são as 4 situações, são os 4 que podem impetrar esse remédio, tá certo? O partido político, quando ele fala representação do Congresso Nacional, ele está dizendo que tem que ter pelo menos um deputado ou pelo menos um senador, tá certo? Não é um em cada casa. É ou pelo menos um senador, esse partido deve ter, ou pelo menos um deputado eleitos, né? Então, a ideia aqui é sobre mandado de segurança. São os casos em que podem, e detalhe, ó, a associação, ela tem que ser constituída há pelo menos um ano. O que é muito comum aparecer em questão é botar esse um ano aqui, ó, no partido político, na entidade de classe, tá certo? Sendo que um ano é para associação. Então, mas é muito comum que coloquem tipo entidade de classe constituída pelo menos um ano. Tá errado. Esse um ano ele se refere à associação, certo? A associação. Letra E. Qualquer cidadão é parte legítima para propor habeas data que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência. Eu estou falando de que aqui, senhores? Eu estou falando de que? Ação popular. Certo? Com isso, nós revisamos rapidinho os remédios constitucionais. Oitava questão. O Estado é uma instituição organizada, política, social e jurídica, o qual ocupa um território definido e é regido por uma lei maior chamada de Constituição. Com relação à organização política administrativa prevista na Constituição, assina a alternativa correta. Letra A. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o DF e os municípios, todos soberanos e nos termos da Constituição. Todos o que, senhores? Todos autônomos, né? Autônomos, não é soberano, autônomo. Poder soberano. B. Os territórios federais integram a União em sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem. Serão reguladas em lei ordinária. O erro aqui desse item
É a lei. É muito comum, sempre que você estiver lendo uma lei, algum artigo, e nesse artigo trouxer a previsão, tal previsão é criado com lei ordinária, tal previsão é criado com lei específica, complementar, sempre grifem, porque é muito comum que as questões troquem. Nesse caso aqui vai ser lei complementar, tá bom? É muito comum que as questões troquem. Os conceitos de complementar e ordinária. É muito comum, tá bom? Então, C. Compete à União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao DF para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Tá correto, tá bom? Quem vai manter os órgãos do DF, seja a PCDF, seja a PP, seja a Polícia Militar, o Bombeiro Militar, quem mantém a União, tá certo? Esses órgãos do Distrito Federal são mantidos pela União, tá bom? Tranquilo? Letra D. Os estados poderão, mediante lei ordinária, cuidado, sempre grife isso aqui. Pode estar errado. Instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Estaria perfeito se no canto de ordinária fosse o quê? Complementar. Certo? Estaria perfeito. Muito cuidado. Muito cuidado, tá bom? Sempre que você estiver no seu material de estudo, na sua lei, sempre grifem a palavra ordinária e a palavra complementar em relação às leis, porque são muito trocadas, tá bom? O município regenciar por lei orgânica, votada em um único turno. A lei orgânica, ela é votada por 2 turnos. Com um interstício mínimo de 10 dias, aprovada por 3/5. Ela é aprovada por 2/3. Certo? De onde? Dos membros da Câmara Municipal, tá certo? Então, quando a gente fala em lei orgânica em âmbito municipal, o Poder Legislativo vai aprovar, tá certo? Vai aprovar para criar-se a lei orgânica. Vai ser votada em 2 turnos, não, em um turno, tá certo? E o interstício desses 2 turnos é no mínimo 10 dias, tá bom? E os membros da Câmara Municipal, né, tem que ser 2/3. O erro aqui também é dizer que é 3/5. Nona questão. Segundo a Constituição Federal, é correto afirmar que a União tem competência para... Senhores, a gente vai falar agora sobre competência, beleza? Cai muito em prova, cara. Cai muito em prova e é muito fácil de você confundir as competências. É muito fácil de você confundir as competências. Por quê? Porque nós temos basicamente 4. Vamos traçar aqui um esquema para vocês aprenderem as competências, tá certo? Em primeiro lugar, temos a privativa. Temos a competência concorrente. Competência exclusiva. Extensão. E a comum. Vem aqui comigo. A gente sabe que na lei, na Constituição, vai haver um jogo lá de várias competências, né? Vai ter um artigo lá cheio de competência privativa, cheio de concorrente, cheio de exclusiva e cheio de comum. Como é que você vai acertar isso aqui na prova, tá certo? Esse bizu geralmente funciona, tá bom? Vamos lá. Sempre que falar de privativa, eu vou ter quem? A União. Exclusiva, eu vou ter a União também. Mas como eu vou diferenciar se os dois são a União? Calma. A comum vai envolver a União, os estados, os municípios e o DF. A concorrente, frente da comum, vai excluir os municípios. Vai ficar a União, os estados, e o DF.
e o DF. Como diferenciar agora? Vamos lá. Quando se falar em concorrente e privativa, eu vou ter uma competência para legislar. Legislar. Quando eu falar em exclusiva e comum, eu vou ter uma competência de fazer. Então aqui vai haver o quê? Verbos. Pode ver, ó. Nas exclusivas e comuns, pode ver que no começo da competência tem um verbo, certo? No começo da competência vai ter um verbo. Na união, na privativa, concorrente é diferente. Ah, compete a união. Legislar privativamente. Aí tá lá, direito penal, processo penal, certo? Não vai haver o verbo no começo, tá entendendo? Então, como é que você vai usar para diferenciar as competências? Em primeiro lugar, se for privativa, se tiver privativa e tiver estado, já tá errado. Se tiver só união, tá bom? Se houver exclusiva e houver legislar dentro da exclusiva, tá errado, tá bom? É assim que você vai começar a desenvolver. Decora lá na privativa e concorrente para você diferenciar a legislar, o que legisla de forma privativa da União e o que é legislado de forma concorrente entre União, Estados e DF. O que é legislado, eu quero que você leia os dois e você decore para diferenciar, tá certo? Mas esse bizu aqui, ele vai te ajudar em muitas questões, tá bom? Vamos voltar. Vamos lá, senhores. Nono. Segundo a Constituição Federal, é correto afirmar que a União tem competência para, vamos lá, legislar privativamente, ó, legislar é privativo, se é privativo tem que ser legislar, sobre diretrizes e bases da educação nacional, beleza, certo? Sempre que for algo assim mais geral é a União, geralmente. Quando é algo mais específico, você vai ter os concorrentes, né, concorrência entre estados, DF, União, tá bom? Mas sempre que for algo assim geral, ó, as bases, as diretrizes, as bases da educação, certo? As diretrizes da educação, a base educacional, é algo que é pro Brasil todo, né? Então você usa essa lógica, tá certo? Por exemplo, lá na competência privativa, você vai ter o processo penal. Processo penal. Na concorrente, você vai ter o direito procedimental. Procedimental. Ou seja, o processo penal ele é geral, ele vai se aplicar a todo o Brasil, geral. O procedimental vai variar de estado para estado, vai variar, certo? Ele varia, depende de cada funcionamento de cada justiça, certo? É o procedimento, que é diferente do processo. Procedimental é concorrente, processo penal é privativo. Bom, então B, legislar concorrentemente sobre registros públicos. Privativo. Legislar privativamente sobre produção e consumo. Produção e consumo é uma concorrência o quê? Concorrente. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, serviço de gás canalizado. Aqui já vai ser outra situação, tá certo? Essa situação aqui específica vai ser em relação apenas aos estados. Que é um bizu? Decora isso aqui. Certo? Porque os estados são poucos. E a caracteriza mais essa aqui, ó. Gás canalizado. Olha a palavra-chave, ó. Falam em gás canalizado. Estados, tá bom? Palavra-chave. Falou em gás canalizado, falou em estados, certo? Letra E. Criar, organizar e suprimir estados, municípios e distritos. Municípios. Beleza? 10ª questão. Compete privativamente à União legislar sobre. Por isso que eu preciso que, lá em privativo concorrente, na parte de legislação, preciso que vocês leiam um a um e decorem mesmo, tá certo? E decorem mesmo. No caso da União, lá no artigo que vai falar da União de forma privativa, civil vai ser uma, tá certo? Penal vai ser outra. Processual,
que é diferente de procedimental, que eu falei. Procedimental, cuidado, isso aqui cai, viu? Procedimental é concorrente. Processual é privativo. Penitenciário e desapropriação. Apropriação é da União e penitenciário é concorrente, tá certo? Juntamente com o tributário, financeiro, né? O penitenciário vai estar lá no artigo das concorrentes, tá certo? E por isso que ele vai estar errado. Tem até aquele bizu, né? PNI-TQ. Acho que é assim. Tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbano. Certo? Verifiquei na lista, é assim mesmo. Vamos aqui, ó. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Sobre o poder legislativo, julgue os itens abaixo. Só lembrando, viu, senhores, muito importante também se inscrever nesse canal e curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos, tá certo? E se tiver dúvida e quiser elogiar ou até reclamar da aula, comenta aí, beleza? 11. Os itens abaixo, beleza. O poder legislativo é exercido pelo Senado Federal. Quem exerce o legislativo é quem? É o Congresso. Congresso. Ele é o que? O Congresso? É o quê? Bicameral. É bicameral. Tem duas divisões. Bicameral. Duas divisões. Primeira divisão, Câmara. Câmara. Segunda, Senado. Então não é certo dizer que ele é exercido pelo Senado. É exercido pelo Congresso Nacional. Certo? Sendo ele bicameral. Certo? E nas divisões vai haver Câmara e o Senado. Tá bom? Que se compõe da Câmara dos Deputados e do Congresso. Aqui vai estar invertido, né? O Congresso vai estar, é para estar aqui no canto do Senado, de forma invertida. Um vai estar errado. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema majoritário em cada estado e em cada território federal. Senhores, é só lembrar, deputado, cada estado tem um tanto específico, não há algo fixo. Deputados são sempre 20 de cada... Não é assim, tá certo? É proporcional a cada estado, tá bom? A votação de cada estado. Nesse caso aqui seria proporcional, que vai deixar o item errado, tá bom? O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do DF, eleitos segundo o princípio da proporcional. Pronto, segundo o princípio proporcional. Vamos lá, só lembrar. Senador, vai haver, cada um estado tem tanto, outro tem tanto. Senador é fixo, cada estado tem 3. Então não é certo dizer que eles são eleitos segundo o princípio da proporcionalidade, certo? Segundo o sistema proporcional. O sistema aqui vai ser, majoritário. O sistema aqui vai ser majoritário. Show? Então a terceira vai estar errada. E item né? Nenhuma está certa. Próxima questão. 12. Com relação ao poder legislativo, julguem os itens abaixo. Compete privativamente ao Senado Federal autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Senhores, vamos lá. Sempre que nesse caso aí, o presidente e vice-ministro, sempre vai haver um juízo de admissibilidade. Esse juízo de admissibilidade, ele se dará pela Câmara, tá certo? A Câmara vai fazer o juízo de admissibilidade, tá bom? Instaurar o processo contra o presidente. Vai fazer o juízo de admissibilidade. Após, analisará o crime. Se foi um crime comum, ou um crime de responsabilidade. Sendo o crime comum, quem julga? STF. E sendo de responsabilidade, quem vai julgar é o Senado, tá bom? Esse juiz aqui, 2/3.
O item 1 fala justamente sobre isso aqui, ó, o item 1, certo? Por isso que ele vai estar errado. Porque não é Senado, aqui vai ser a Câmara. 2. Compete privativamente à Câmara dos Deputados processar e julgar o presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Ó, foi o que eu falei, responsabilidade, quem julga é o Senado. Já pode marcar errado, tá certo? Quem vai julgar é o Senado. Já pode marcar errado. Terceira, compete privativamente à Câmara dos Deputados a autorizar por 3/5 de seus membros a instalação de processo contra o presidente. Qual o quanto? Ó? 2/3. Também está errado. Nenhum está correto. Show? 13. No que diz respeito, a gente vai entrar agora, senhores, no Poder Executivo, tá certo? As atribuições do Presidente da República. No que diz respeito às atribuições do Presidente da República, julguem os itens abaixo. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. E aí, o presidente pode fazer isso? Quando eu falo em atribuições, essa questão aqui ela só quer saber o que é e o que não é atribuição do presidente. Se algo que falar aqui for uma atribuição, por exemplo, do Senado, da Câmara, tá errado, tá certo? Aqui é do presidente. E o bizu, lá nas atribuições, quando tiver do Congresso, da Câmara, do Senado, decore a primeira do Senado, porque ela é menor, tá certo? Vamos lá. Segunda, exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que eles são privativos. Correto? Correto. Vetar projeto de lei total ou parcialmente. Correto. O que é que eu quero que você se ligue aqui na parte de competências, tá certo? Das competências, algumas, elas são delegáveis. O presidente pode delegá-las. Pode transferir a outra pessoa, certo? Delegáveis. Algumas competências são delegáveis. Quais são delegáveis? Quais competências são delegáveis? Primeira, decreto autônomo. Decreto autônomo. A segunda, conceder indultos. Indulto. Conceder indulto. E comutar penas. E comutar penas. Terceiro, prover e extinguir cargos. Prover e extinguir cargos. Vamos lá. São as únicas competências privativas do presidente a qual ele pode delegar. E a quem ele pode delegar? Qualquer pessoa? Não. Ao Procurador-Geral da República, ao Advogado-Geral da União e aos ministros de Estado, certo? A eles podem delegar as competências e aos ministros de Estado. Item B, não é isso? Item B, todos estão corretos. 14. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. São órgãos que integram o Judiciário. Ele vai querer saber qual órgão não vai integrar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, senhores, lembra? Tribunais. Tribunais, basicamente. STF, STJ, certo? Tribunais do trabalho, militares, eleitorais, certo? Aí vai. Primeira instância, segunda instância, juiz do trabalho, TRT, certo? Vai, enfim, tipo de tribunais, tá certo? Cuidado. CNJ. Tribunais mais o CNJ, certo? Tribunais mais o CNJ, tá bom? O que não vai ser? MP. MP, ele vai estar lá nas funções essenciais da justiça. Ele não é do Poder Judiciário. Por isso que o item aqui vai ser o B, tá certo? Opa. O A. Perdão.
O item aqui vai ser o A, tá certo? O MP, ele não vai fazer parte do Poder Judiciário. A gente vai encontrar o MP lá nas funções essenciais da Justiça, juntamente com a Defensoria Pública, Advocacia. 15. Sobre as funções essenciais da Justiça, assinale o item correto, de acordo com a Constituição. O Ministério Público abrange o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Correto, certíssimo, certo? Quando eu falar em MP, eu vou colocar o MP da União, o MP dos Estados. Dentro do MP da União, vou ter o MP Federal, certo? Vou ter o de Trabalho, o MPT, né? Vou ter o Militar, o MPDF, o DF dos Territórios, né? Que é o MPDFT, certo? Então vai estar correto esse item. Segunda, os membros do Ministério Público têm como garantias a vitaliciedade. Correto, certo? Cuidado com o prazo. A vitaliciedade é 2 anos. Na movibilidade, salvo por interesse, decisão e tal. Inutibilidade dos subsídios. Tem correto. C. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe com expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Perfeito. Tá certo? A Defensoria vai ter essa função de defender e assistenciar os necessitados. Tá certo? O Ministério Público não é o acusador, é o fiscal da lei. Tá certo? Não é certo dizer que ele é o acusador. Vai ser na prática em alguns casos, mas o MP é o fiscal da lei, tá bom? E a Defensoria Pública vai dar assistência aos desamparados, certo? Judicial e extrajudicial. D. São princípios institucionais da Defensoria Pública na movibilidade, indivisibilidade, unidade, né? Invisibilidade e independência funcional. Perfeito, perfeito. Se atenta a essas três aqui, ó. Certo? Tanto do MP aqui, ó, vitaliciedade, na movibilidade, repetibilidade, como no caso aqui do Defensoria Pública. As defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa, vedada a iniciativa de sua proposta orçamentária. Tá errado, senhores. Não é vedada, certo? É permitido, certo? Sendo garantida a Defensoria Pública a iniciativa da sua própria proposta orçamentária, tá bom? Estando errado, item letra E. Beleza? 16. Que diz respeito às funções essenciais à Justiça, julgue os itens abaixo. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a divisibilidade e a independência funcional. O correto seria indivisibilidade. Certo? Cuidado. 2. Uma das garantias dos membros do Ministério Público é a vitaliciedade. Após quanto tempo? 3 anos. Qual é o tempo? Falamos agora. 2 anos. 2 anos. De exercício. Não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada e julgado. Isso é vitaliciedade, sim, senhores. Isso é vitaliciedade. Não pode perder o procedimento administrativo. Não pode. Certo? Ou outra hipótese. A hipótese que poderá perder é somente por essa. Sentença judicial, um processo judicial ao qual não cabe mais recurso, transitado em julgado. Beleza? 3. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Então, para a justiça, para intentar a justiça, para a sua administração, para a defesa de direitos, é indispensável o advogado. Isso aqui está no artigo 133 da Constituição. Primeira aula da minha faculdade, a gente viu isso aqui. Primeira aula, eu lembro como se fosse ontem. Eu lembro até o professor, o que foi que ele falou. No artigo 133 da Constituição, certo? Só o terceiro vai estar correto. Item, letra D.
acima. Assinale a alternativa correta de acordo com as disposições constitucionais sobre as Forças Armadas. A. Tanto o militar ativo quanto o inativo não podem estar afiliados a partidos políticos. Errado, certo? O ativo realmente não pode, mas o inativo pode, tá bom? O militar, quando inativo, ele pode se filiar a partido político, diferente do militar ativo, que não pode. O inativo pode, o ativo não. Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização. Quando eu falei, ó, complementar, já grifa, cuidado, certo? No preparo e no emprego das Forças Armadas. Perfeito, perfeito. As normas gerais na organização e emprego das Forças Armadas será dada por lei complementar. C. Ao militar é proibido a greve, mas permitida a sindicalização. Ambas são proibidas, tanto a greve como a sindicalização, certo? Ambas serão proibidas. Não é uma é permitida e a outra é proibida. Ambas são proibidas, tanto a greve como a sindicalização. Serviço militar é o que, senhores? Obrigatório. É obrigatório. Não é facultativo, é obrigatório. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório, até mesmo em tempo de guerra. Ó, nessa parte aqui, teria que dizer assim, ó, em tempo de paz. Em tempo de paz. Aí teria que dizer assim, ó, salvo no tempo de guerra, ao qual, ó, os outros encargos que a lei lhes atribuir. Então, no tempo de guerra, pode haver alguns encargos a que a lei possa atribuir, tá certo? Porém, ele fica isento na regra em tempo de paz. Em tempo de guerra, pode haver alguns encargos a qual a lei atribuir. 18. Assinale a alternativa incorreta. Senhores, na prova dos senhores, sempre que tiver incorreta, faz só assim, ó. Certo? Sempre faça isso, sempre faça isso. Dê uma grifadinha assim, ó, no incorreto, certo? Acerca da segurança pública prevista na Constituição, a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Show, beleza. Sem nenhum erro. As polícias militares, certo? Cuidado com a crase, tá bom? A elas, né? As polícias militares cabem à polícia ostensiva, beleza? E à preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Perfeito, certo? Perfeito. A gente sabe que temos as divisões das polícias, né? No 144 vai haver a polícia militar, a polícia civil, polícia penal, federal, rodoviária federal, ferroviária federal, tá certo? E dentro dessas polícias temos divisões. Algumas são ostensivas e outras são judiciárias. Algumas são repressivas e algumas são preventivas. A ostensiva geralmente é a preventiva, que é o nosso caso. De todas as polícias, qual é a mais provável de cair na prova? A polícia militar, tá certo? Então sabe que a polícia militar ela é ostensiva e preventiva. A função do policial militar não é investigar, é evitar o crime. É prevenir o crime de forma ostensiva. O que é a polícia ostensiva? São os policiais fardados, na viatura, intermitentes ligados, tá certo? Isso é ostensividade, isso é ser ostensivo. É por isso que a polícia civil não anda de forma ostensiva fardado, prevenindo os crimes. Essa não é a função da polícia civil, essa é a função da polícia militar, certo? Que é ostensiva e preventiva, tá bom? C. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador, sistema penal da unidade federativa a que pertencem. Cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Beleza, certo? Foi criado com a emenda constitucional a polícia penal, que é os antigos agentes penitenciários, tá certo? Antes eles não estavam no rol do 144, hoje estão, sendo a polícia penal da União e dos estados, tá certo? Nesses dois âmbitos aqui, tá bom? Então, a essas polícias vai caber a segurança dos estabelecimentos penais, os presídios, né? Os municípios deverão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. A guarda municipal não é polícia, tá certo, senhores? Não é polícia. Guarda não é polícia. Tá bom? Vai haver o poder de polícia, mas não é polícia, tá bom?
A guarda municipal não vai estar no rol do 144. Lá no 144, no final, vai haver sobre a previsão do município poder instituir a guarda, certo? Essa questão aqui, ela vai estar errada, porque ele vai ter essa palavra aqui, ó, deverão. O correto é poderão, tá certo? Não há obrigatoriedade do município instituir. Há de forma facultativa, não é obrigatório, tá certo? As guardas, elas não são polícia, mas elas têm poder de polícia. Elas têm poder de polícia. O que eu quero dizer com isso? Ah, mas como é que não é polícia ter poder de polícia? Porque na atribuição dela, que é proteção de bens, serviços e instalações, nessa proteção, ela pode restringir, isso aqui pode vir em administrativo, ela pode restringir direitos individuais, certo? Restringir alguns direitos individuais, restringir direitos individuais, em prol de quê? Individuais, em prol do interesse público, em prol do interesse público. Isso é poder de polícia. Poder de polícia, certo? Então a errada aqui, o item errado, vai entender. As polícias militares e os corpos militares, forças auxiliares e reserva do exército subordinam-se, juntamente com as civis e as penais estaduais, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e territórios, certo? Quando a gente falar em polícias militares, tá certo? Militar, civil, polícia penal estadual, tá certo? E bombeiros militares, tais corporações, sendo estaduais, são subordinadas a quem? O governador do estado, certo? Que é o chefe supremo da nossa corporação. No caso da PM, né, o chefe supremo seria o governador do estado. São órgãos de segurança pública previstos na Constituição, exceto, cadê dela lá, ó? PF, PRF, PFF, PP, Polícia Penal, PM, BM, Polícia Civil, certo? Polícia Federal, tá cumprindo. PRF, tá cumprindo. PC, tá cumprindo. PM, tá cumprindo. Quem não é, guarda. Cuidado com a guarda, senhores. Cuidado. Então, assim, sempre que aparecer guarda e segurança pública, tá errado, tá? Não. Vai estar certo lá na previsão. Quando disser, ó, municípios podem instituir guardas municipais. Beleza, tá previsto lá. Mas a guarda municipal não é a segurança pública. Não tá no rol taxativo do artigo 144. Não tá. Não estando ali no rol taxativo, não é. Tá certo? Só é a segurança pública que tá taxado. Se não tiver taxado, não é a segurança pública. De acordo com o tema segurança pública, assinale a opção correta. Vamos lá. A polícia militar é uma polícia judiciária e preventiva. Quem é que vai estar aqui, ó? Civil, PF. Lembrando que a PF é uma polícia híbrida, né? Tanto vai ter as funções ostensivas, como as funções investigativas, judiciária, né? Investigativas, judiciária. B. A Polícia Civil é uma polícia administrativa dos estados. E aí? O erro. Judiciária. A Civil é uma polícia judiciária. As guardas municipais são polícias ostensivas. Errado. Errado. Vai haver o poder de polícia, como eu falei anteriormente. Só que não vai ser polícia. Não está no rol. A polícia militar é uma polícia ostensiva. Perfeito. Perfeito. Polícia penal é uma polícia judiciária. Não, senhor. Polícia penal é uma polícia penal. Visa assegurar a segurança, visa a segurança dos estabelecimentos penais, tá certo?